Para demonstrar o que eu tentei fazer, justamente para confirmar essa questão de templo, né, que eu falei no outro vídeo, que eu batizei como templo, né, na questão, se nós formos fazer a comparação com o templo, não, eu não sou exatamente a concorde, mas acho que não há necessidade de violência para resolver essa questão. Né? Ah, e tanto que, não sei se as pessoas estão me entendendo como templo alguma coisa, não, mas eu respeito que eventualmente, por vezes, a vontade de Deus foi que essa ideia, essa construção não só física, mas essa construção mental, vamos dizer assim, do templo, da sua representação mental na vida das pessoas, em alguns momentos essa ideia foi destruída. Então ela não é, até por isso ela não é eterna. Ela pode ser eterna se as pessoas obedecerem, né, a Deus. Então não adianta exatamente a ideia de templo, né? Então, ou seja, como se eu não fosse respeitador dessa ideia. Mas do outro lado, se eles estão falando eventualmente que ah, eu não sou respeitador, mas justamente eu quero dizer que eu não sou também desrespeitador dessa ideia. Se eventualmente eles quiserem pensar o contrário, no sentido de que fazer o tempo possa ser uma boa ideia, eu só sugiro que, justamente, eu não quero ser impositivo, eu só sugiro que eventualmente essa doutrina, se eventualmente for o caso, seja superada quando eventualmente a geração estiver preparada para isso. Eu não quero me forçar em relação à questão do tempo. E outra, talvez isso até possa acontecer, não necessariamente por mim. Ou eu espero que não, por mim, mas numa ideia assim de maior impositividade, quando eventualmente Deus achar que isso é uma boa ideia. Mas isso pode acontecer a qualquer momento. Eu não estou necessariamente lutando contra o tempo, porque talvez nem seja uma coisa para agora. Né? E talvez nem precise, talvez nunca precise fazer isso. Se isso foi necessário, entre aspas, 2 vezes na história da humanidade. Em relação ao templo mais representativo dessa ideia. Né? Isso foi feito, essa luta foi feita 2 vezes com, vamos dizer, com sucesso. As outras lutas que teve foram em relação talvez aos outros templos existentes em relação à Igreja Católica, em relação mesmo à Igreja Evangélica. E daí há essa luta na questão templária. O próprio Tiago Lima encabeça, né, bastante essa luta. Né? E ele talvez até sendo mais direto do que eu. E justamente, talvez a luta argumentativa que ele faz é uma luta, vamos dizer, mais ou menos correta, a luta que ele entende que ele deva fazer. Dizendo ali que o templo é desnecessário e tal, e tal, e tal. Mas eu me vejo realmente numa postura meio neutra em relação a isso. Porque se for para destruir templo, vai acontecer. Mesmo outros, não necessariamente só o templo de Israel, que foi de Salomão, e depois chamado Templo de Esdras. Não só esse templo será destruído, outros templos podem, vamos dizer, afinal, serem destruídos. Mas aí que tá, se isso acontecer, vai ser com a permissão de Deus. A princípio. Né? E por uma questão ali pelo menos suposta, mas provavelmente por falta de obediência. Então isso pode acontecer. Então não discordo disso. Do outro lado, mas Alex, você pode ser. Se você não é impositivo contra a ideia de templo, pode ser que você, de alguma forma, seja favorável. Claro, porque eu não quero ser impositivo, porque eu acho que é ruim, eu acho que é uma coisa que pode ser mais discutida e ensinada para que as pessoas, de alguma forma, superem essa ideia, se eventualmente elas entenderem que precisam ou que devam fazer isso. Né? E isso pode ser algo que ocorra na história do povo, a depender de qual a proximidade de Deus que eles tiverem. Que eles podem até continuar com o templo achando que aquilo é meio inútil, mas o templo continua lá. Ou, eventualmente, demolir o templo. Então, eu não acho que isso precisa ser necessariamente algo impositivo. Então, eu não vejo como, Alex perdeu, mas eu não me importo muito que a ideia de templo continue sendo existente, porque eu não quero ter o trabalho de fazer isso impositivamente em relação à linguagem dos mandamentos. Que eu não entendo que seja um abandono de filhos espirituais, num primeiro momento. Num segundo momento, se eventualmente for destruído o templo por conta dessa questão de desobediência, vai ser feito com a permissão de Deus. E eventualmente eu posso participar ou não. De certa forma eu ataquei, mas é que eu não ataquei exatamente, por exemplo, focando nos mandamentos. Eu ataquei focando inclusive naquilo que era errado segundo o próprio Novo Testamento. Então a minha crítica foi, na verdade, para melhorar o templo e não para piorá-lo. É claro que há a crítica dos mandamentos, mas essa vem depois, é outra coisa, é outro contexto. Mas a minha crítica baseada no Novo Testamento era para melhorar o templo, não para que ele ficasse mais bonito para as pessoas e para que ficasse mais difícil derrotá-lo, mas apenas para que as pessoas mudassem de comportamento, mesmo que eu não usasse o fundamento dos mandamentos, que é um pouco, inclusive,
o que outras pessoas fazem na net da vida. Então, nas internets daí. Então, quer dizer, é isso, né? É isso. Acho que, para mim, os dois lados não são necessariamente prejudiciais, tanto a filhos espirituais quanto a mim. Eu não vejo um comprometimento material, porque eu não acho que é necessário destruir a noção de tempo para que as pessoas sejam espiritualmente livres. Entendeu? Até porque elas podem optar se elas querem ir mais a fundo ou não nisso. Eu fui forçado. A verdade é que eu fui forçado. Para mim, eu estava num patamar totalmente tranquilo em relação à fé. Mesmo que talvez não fosse exatamente a melhor manifestação de fé. Ali, pode-se questionar ali a questão de Cristo. E realmente, até eu poderia estar errado, mas eu não acho que a nível comportamental havia coisas, na verdade, tão graves assim, na minha opinião. Né? Então é isso, acho que não, como eu falei, não há. Para qualquer lado que você penda, para mim não há um prejuízo moral grave. Não há um prejuízo moral grave. Destruir o templo é algo permitido, é algo que eu aceitaria. Em alguns momentos seria até algo preferencial, mas dependeria da permissão de Deus, eu acho. Porque isso aconteceria talvez em derivação do comportamento das pessoas, muito possivelmente. Então, no primeiro momento. No segundo momento, se continuar com a ideia do templo também não é ruim. As pessoas podem ter bom comportamento com o templo. Essa ideia pode continuar. E até porque eu acho que eventualmente tentar destruir o templo fora do momento que eventualmente Deus não permita é impositividade. E aí eu acho ruim. Né? Então eu não. Vamos dizer, eu não tentei, vamos dizer, exatamente fazer isso. Eu tentei fazer justamente o contrário. Eu tentei fazer o discurso preparatório para que eventualmente isso fosse feito. E não para destruir o tempo, mas justamente a questão de trazer consciência às pessoas. Então, é o que eu tentei fazer, o que eu tentei imprimir. Então, fica esse complemento aí. Mais esse complemento. Então, valeu, é isso aí.